Existe uma cena que se repete todos os dias em milhões de casas. Um estudante passa horas com um livro aberto. Lê, relê, grifa páginas inteiras e sente que está aprendendo. Mas, quando chega à prova, o conteúdo parece ter desaparecido. Se isso já aconteceu com você, talvez o problema não seja falta de inteligência nem de esforço. Talvez você simplesmente nunca tenha aprendido a estudar da maneira certa. Foi exatamente essa pergunta que guiou a vida de Pierluigi Piazzi. Durante décadas, ele observou milhares de alunos e tentou entender por que alguns aprendiam muito mais do que outros, usando praticamente o mesmo material. Sua conclusão era simples: a maioria das pessoas confunde assistir à aula com estudar. Antes de conhecer o método, vale entender quem foi Piazzi. Nascido na Itália em 1943 e criado no Brasil, ele trabalhou em diversas profissões antes de se tornar professor. Mais tarde, lecionou física, química, inteligência artificial e redes neurais, além de preparar milhares de estudantes para vestibulares. Foi dessa experiência que surgiu o método pelo qual ficou conhecido. Segundo Piazzi, o maior erro dos estudantes é acreditar que aprender acontece durante a aula. Para ele, a aula serve para entender um assunto pela primeira vez. O aprendizado verdadeiro acontece depois, quando o cérebro precisa trabalhar sozinho para organizar aquela informação. Outro erro muito comum é acreditar que apenas ler um texto várias vezes resolve o problema. Você até reconhece o conteúdo quando o vê novamente, mas isso não significa que realmente o domina. É uma sensação enganosa de conhecimento. Também existe a famosa maratona de estudos na véspera da prova. Passar horas estudando de uma só vez pode dar a impressão de produtividade, mas normalmente produz um resultado pior do que estudar um pouco todos os dias. Esses erros têm algo em comum. Eles exigem pouco esforço ativo do cérebro. E é justamente aí que entra o método de Piazzi. Ele comparava o cérebro a algo muito diferente de um computador. No computador, um arquivo fica armazenado sem modificar a máquina. Já no cérebro, aprender significa fortalecer e reorganizar conexões entre neurônios. Em outras palavras, aprender exige mudanças físicas. Por isso, simplesmente olhar para uma informação não basta. O cérebro precisa trabalhar sobre ela. É aqui que aparece a principal recomendação de Piazzi: escrever. Depois de assistir a uma aula, ler um capítulo ou ver um vídeo, pegue papel e caneta e faça um resumo com suas próprias palavras. Não copie o texto inteiro. Escreva apenas as ideias principais, organizando o conteúdo da forma como você o compreendeu. Segundo ele, esse processo obriga o cérebro a selecionar informações, reorganizar conceitos e recuperar aquilo que acabou de aprender. É justamente esse esforço que fortalece a memória. Piazzi também defendia que escrever à mão era mais eficiente do que apenas digitar, porque envolve mais processos mentais durante o estudo. Outro ponto importante era o tempo de concentração. Em vez de passar horas seguidas estudando, ele recomendava blocos de aproximadamente 30 minutos de foco total, seguidos por cerca de 10 minutos de descanso. Assim, a atenção permanece alta durante mais tempo e o estudo se torna muito mais produtivo. Mas talvez o princípio mais importante de todo o método seja a regularidade. Para Piazzi, aprender é como subir uma escada. Cada dia representa um novo degrau. Não adianta tentar subir 20 degraus de uma vez na noite anterior à prova. O resultado vem do avanço constante, um pouco a cada dia. Por que esse método funciona? Grande parte das ideias de Piazzi encontra apoio no que hoje sabemos sobre aprendizagem e memória. Quando aprendemos algo novo, essa informação ainda é frágil. Se ela não for reforçada, tende a desaparecer rapidamente.
É por isso que o estudo ativo faz tanta diferença. Quando você escreve um resumo, organiza as ideias e tenta explicar o conteúdo com suas próprias palavras, o cérebro trabalha muito mais do que quando apenas lê. Esse esforço aumenta as chances de a informação permanecer na memória. Outro fator decisivo é o sono. Durante o descanso, o cérebro reorganiza parte do que foi aprendido ao longo do dia. Por isso, estudar regularmente e dormir bem costuma produzir resultados muito melhores do que passar a madrugada inteira tentando decorar tudo de última hora. Em vez de uma única sessão gigantesca de estudos, você oferece ao cérebro várias oportunidades para consolidar o conhecimento. Como colocar o método em prática? Se você quiser testar o método de Piazzi, comece com 4 passos simples. Primeiro, depois de assistir a uma aula, um vídeo ou ler um capítulo, reserve alguns minutos para escrever um resumo à mão, usando apenas as ideias principais. Segundo, estude em blocos de cerca de 30 minutos, fazendo pequenas pausas entre eles para recuperar a concentração. Terceiro, mantenha uma rotina diária. Mesmo 20 ou 30 minutos bem aproveitados costumam gerar mais resultados do que várias horas concentradas em um único dia. E quarto, priorize uma boa noite de sono. O descanso faz parte do processo de aprendizagem, tanto quanto o próprio estudo. Com o tempo, você também pode testar seu conhecimento, tentando lembrar do conteúdo antes de consultar suas anotações. Esse esforço de recuperar a informação fortalece ainda mais a memória. Conclusão: o método de Pierluigi Piazzi não promete fórmulas mágicas. Ele propõe algo muito mais simples: estudar de forma ativa, consistente e inteligente. Em vez de apenas consumir informação, você passa a trabalhar com ela. Em vez de confiar na releitura, aprende a escrever, organizar e recuperar o conhecimento. E em vez de depender das maratonas antes das provas, constrói o aprendizado um pouco de cada vez. Talvez seja exatamente essa a diferença entre quem apenas passa horas estudando e quem realmente aprende. Da próxima vez que abrir um livro, faça uma pergunta a si mesmo: você vai apenas ler ou vai ensinar seu cérebro a lembrar? Se este vídeo foi útil para você, coloque o método em prática ainda hoje. Pegue papel e caneta, escolha um conteúdo que esteja estudando e experimente. Depois de alguns dias, compare os resultados. Você pode descobrir que estudar melhor não significa estudar mais, mas estudar da maneira certa.